Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. O vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior, como identificar falsos profetas e falsas profecias. No vídeo anterior, eu falei sobre os profetas do Antigo Testamento, da Primeira Aliança. Hoje veremos os profetas da Nova Aliança. Mas antes eu quero ler com você Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nesse texto, o profeta Amós nos mostra que os segredos de Deus, ele revela sobre os profetas. Essa é a função do profeta de Deus, falar dos planos, daquilo que Deus pretende fazer. E tudo isso já foi revelado nos profetas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Porém, o ministério profético, ele ainda existe. Mas no que diz respeito ao fim dos tempos, ao fim do mundo, ao ungido de Deus, tudo isso já foi revelado. Hoje vamos estudar os profetas do Novo Testamento. Como eu falei, nós temos a Antiga Aliança ou Primeira Aliança e a Nova Aliança. Existiu um profeta que ele fez essa ligação. Ele foi o último profeta da Antiga Aliança e ele trabalhou para que a Nova Aliança chegasse. Qual que é a diferença dessas alianças? A primeira foi a aliança que Deus deu a Torá, a instrução, em tábuas de pedra. A segunda aliança é as mesmas instruções, só que agora em tábuas de carne. Isso é, nos nossos corações. O Espírito Santo de Deus dentro do homem. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Não vamos polemizar nada hoje sobre isso. Assim como no vídeo anterior, eu não vou falar de termos em hebraico, mas só para nível de conhecimento, o verdadeiro nome de João Batista era Yohanan. Vamos ver o que Jesus falou de João Batista. Sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. A Nova Aliança trouxe o reino de Deus. E com o reino de Deus, Jesus declara que quem está no reino de Deus é maior do que qualquer outro que era da Antiga Aliança. Mas na Antiga Aliança não houve alguém maior do que João Batista. Jesus declara isso porque João Batista foi mais do que um profeta. Ele era profeta, como Jesus confirmou, mas ele usa o termo mais ou maior que um profeta. A unção de João Batista era muito grande, até porque ele teve que ter o entendimento correto, a revelação de que Jesus era o Messias esperado por Israel. Ele disse isso no batismo: a quem eu ver descer o Espírito Santo, este é o que batiza com o Espírito Santo. De fato, João Batista é o último profeta da Antiga Aliança. Olha o que ele disse de Jesus, a revelação profética que estava sobre ele. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A principal pregação de João Batista era o arrependimento, mas a maior de todas foi preparar o caminho para o Messias. Quando Jesus passa por ele, ele declara para todo mundo, inclusive aos seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um profeta que recebeu a revelação de Deus. Apesar de João Batista
ser o maior de todos os profetas da primeira aliança, ele acabou tendo dúvida daquilo que ele mesmo revelou. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? O que nós percebemos aqui, a característica de um verdadeiro profeta, é que apesar dele falar as coisas, dele ter os sonhos, dele ter as visões, ele analisa se a própria revelação que ele está recebendo é de Deus. Não é só falar, contar um sonho, mas é analisar o que foi falado e se tem coerência com a palavra. O verdadeiro profeta de Deus, ele tem responsabilidade para com aquilo que ele fala, com aquilo que ele revela. João teve dúvida, sim, porque as coisas aparentemente não estavam dando muito certo. João foi preso, ele não viu Jesus reinar como um verdadeiro rei. Provavelmente ele estaria esperando isso pelas Escrituras, e não somente o Salvador, mas o rei que trará o juízo sobre a terra. E nós sabemos que isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Então ele deve ter analisado tudo aquilo que ele profetizou e o que realmente estava acontecendo. O profeta tem responsabilidade. Ele analisa aquilo que ele revela, aquilo que ele profetiza. Tá aí uma dica para você prestar atenção num verdadeiro profeta. Mesmo revelando, mesmo tendo a visão, mesmo estando até convicto, ele pode em alguns momentos ter dúvida e questionar se aquela revelação veio do céu. Você sabia que Jesus também era profeta? Além de Salvador, além de sumo sacerdote, ungido de Deus, ele mesmo se considerou um profeta. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Completando o versículo, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Aqui é aquele episódio que Jesus vai na sua própria terra, onde ele foi criado, aonde foi a maior parte da sua vida, e ele não pôde fazer milagres. Só curou alguns aqui porque olhavam para ele: nós te conhecemos, conhecemos a tua família. Portanto, a incredulidade deu mais espaço. E aí ele não fez os milagres que ele gostaria de fazer e usou como exemplo: o profeta não tem honra na sua própria casa. Além do próprio Jesus reconhecer que ele era profeta, as pessoas também reconheceram. Está aí na tela os textos, depois você lê e medita. Jesus, sendo profeta, reconhecido tanto por ele mesmo como pelo povo, ele diz que viriam falsos profetas. Assim como existiam falsos profetas na antiga aliança, ele disse que na nova aliança também iria acontecer. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pode ser traduzido também como devoradores. Esse texto bíblico aqui é incrível. É quando Jesus fala que a árvore que não dá bom fruto, ela tem que ser arrancada, ela tem que ser cortada. Ele também declara: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ainda ele diz que muitos chegarão na presença dele dizendo: Senhor, eu fiz milagres no teu nome, eu curei, eu expulsei demônios. No entanto, a resposta que ele vai dar para essas pessoas é: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade.
Gente, isso aqui é muito sério. O falso profeta ou os falsos profetas, eles podem operar sinais e maravilhas através do nome de Jesus. No entanto, se eles têm uma vida de iniquidade, eu já expliquei em outro vídeo que a iniquidade é o pecado que a pessoa nem tem mais peso na consciência. Ela peca sabendo que está pecando, mas ela não está nem aí. Pois é, essas pessoas que praticam a iniquidade, mesmo operando milagres, mesmo expulsando demônios, o Senhor vai rejeitá-las. Então eu vou pegar o gancho aqui desse texto para dar uma dica para você que é profeta, que é pastor, que é pregador, que é missionário, você está sendo usado por Deus, você está fazendo milagres, cuidado. Porque quando você cura uma pessoa através do nome de Jesus, o ego humano, ele sobe. Eu falo isso de experiência própria, mas eu sei qual é o meu lugar diante de Deus. É maravilhoso quando nós falamos para um paralítico, levanta e anda, e ele começa a andar. A gente quer que as pessoas vejam esse milagre e o ego começa a subir. Cuidado, você pode curar os enfermos, porque ele deu essa ordem em Marcos capítulo 16. Ele vai te usar, mas a glória sempre é dele. Jesus profetizou que viriam falsos profetas, mesmo no Novo Testamento, e assim aconteceu. Paulo e Barnabé, logo que eles foram para sua primeira viagem missionária, eles tiveram um problema com um falso profeta. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. E aí Paulo teve que lançar uma palavra de autoridade sobre esse falso profeta. Ele ficou cego por um tempo. Paulo teve que orientar Tito, que estava cuidando de uma querrilá, de uma congregação, uma igreja. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Por fim, aqui é uma orientação. Haviam falsos profetas e a maioria judeus. E eles estavam colocando fábulas judaicas dentre aquele grupo. As fábulas judaicas você não pode confundir com utensílios, com instrumentos que a Bíblia mandou fazer, que é o caso do chofar. Eu tenho um vídeo maravilhoso sobre o chofar, o talit, mas existem coisas que Deus não fez, não ordenou, e os judeus criaram ali os seus rituais, os seus próprios rituais. E dentre esses rituais, alguns não edificam em nada, estavam trazendo divisão. Paulo orienta Tito a cuidar disso, colocar para fora, inclusive, desse grupo de pessoas que serviam ao Senhor. Vimos até aqui que existem falsos profetas no Novo Testamento. Mas existe profeta no Novo Testamento além de Jesus? Sim, nós vamos ver alguns. Primeiro, vamos ler os textos que concordam e que nos ensinam que ainda existe esse ministério tão importante para o corpo de Cristo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui nós acabamos de ler os famosos 5 ministérios. E o segundo ministério é o de profetas. A uns estabeleceu Deus na igreja
primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. O resto eu nem vou ler, você medita depois. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Aqui, se você perceber, é a igreja de Corinto, uma igreja em que a sua maioria já era de não judeus. Eles tinham culto, eles não sabiam ao certo como cultuar. Então, quem tinha o espírito de profeta, ou seja, a revelação, falava sem uma certa ordem. Paulo estava cobrando essa ordem. Tem o tempo certo de falar, o tempo certo de revelar, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Paulo aqui falando dos profetas da nova aliança, revelando os mistérios de Cristo, revelando o ministério da nova aliança. E essa revelação veio através dos apóstolos e também dos profetas. Vemos aqui, portanto, como tinha profetas no Novo Testamento. Acabou os profetas? Acabou o ministério profético nos dias de hoje? Não há um texto do Novo Testamento que diz que acabou. Mas, como nós já lemos em Efésios 4:11, diz que ele concedeu apóstolos e logo em segundo profetas. Ele concedeu, ele deu esse dom, o dom de ministério. Existe até hoje, até a vinda do nosso Senhor. Pode até uma denominação, isso é muito comum, não reconhecer todos esses 5 ministérios e colocar como pastor ou como presbítero ou até um diácono. Não importa títulos, nunca se importe com isso. Apenas entenda no seu coração que esses ministérios eles existem. E independente de título, quando Deus ele sela, quando ele unge, quando ele separa, ali está um ministro do Senhor. Vamos ver alguns profetas do Novo Testamento além de Jesus. Havia na igreja de Antioquia ou Antioquia profetas e mestres. Quem eram eles? Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Há uma lista aqui na igreja de Antioquia de profetas e mestres. Todos tinham os 2 dons de ministérios? Não sabemos. Mas a verdade é que uns poderiam ser mestres, outros apenas profetas. Mas a gente sabe que Paulo, ele era um profeta e um mestre. Ele tinha uma unção muito forte para ensinar, como a unção de mestre. Escreveu mais da metade do Novo Testamento. E era profeta porque ele tinha muitas revelações e visões do Senhor. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui tem... Nessa igreja de Antioquia tem algumas coisas assim muito importantes para o ministério profético. Nós vemos que eles oravam, mas jejuavam. O jejum é o combustível espiritual para o crescimento, para que o poder de Deus se manifeste de uma forma sobrenatural. Assim aconteceu com Moisés, assim aconteceu com Elias, Daniel. Nós tivemos aquele livramento de Israel lá na Pérsia, porque a Esther pediu para que toda a nação jejuasse. E é claro, o próprio Senhor Jesus, antes dele fazer os milagres, antes dele iniciar o ministério, ele jejuou. Aqui não foi diferente. Por causa do jejum, a igreja de Antioquia, os seus líderes, todos entenderam que estava na hora de separar a Barnabé, de separar a Saulo e os enviar para a obra missionária. Isso nós precisamos entender. Nós somos separados por Deus, mas deve haver uma liderança
acima de nós, uma liderança espiritual. Pessoas cheias do Espírito Santo que vai nos abençoar para a obra de Deus. Pergunta: você está debaixo de uma autoridade espiritual? Se a resposta for não, procure uma autoridade o mais rápido, o mais urgente. Não perca tempo. Além de Paulo e Barnabé e os demais alistados aqui, temos um grande profeta que é mencionado no Novo Testamento, o profeta Ágabo. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Então era mais de um profeta aqui. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. A primeira congregação dos discípulos de Jesus era Jerusalém, a segunda, Antioquia. Então, como toda congregação, eles enviaram alguns de seus profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles se apresentou, o profeta Ágabo. Nós não sabemos como que Deus o usou, como foi a revelação, mas todos entenderam que viria uma fome sobre aquela região. Qual foi a atitude da igreja de Antioquia? Unir as forças, unir as suas finanças e ajudar a todos os necessitados. Isso foi possível porque Deus revelou a Ágabo que haveria fome sobre a terra. Alguns inscritos me perguntaram se a gente deve estocar alimento. Eu digo que sempre é bom, mas não precisa ter aquela neura. A gente tem que estocar, a gente tem que fazer, vamos juntar, vamos... Não, calma, vai devagar. Quem puder, quem tiver condições, tenha uma casa, um sítio ou uma chácara autossustentável, ou seja, que tenha quintal para plantar ali frutas, cereais. Se puder, tenha um lago com peixes, animais, gado, energia solar. Se você tiver condições de se prevenir, faça isso. Se não tiver, procure guardar dinheiro, procure estocar alimentos e, acima de tudo, se unir com as pessoas. Essa questão de plantar alimentos, muitas pessoas moram em apartamentos, em casas que não têm quintal, mas mesmo assim é possível. Pesquise na internet como criar em vasos, é possível. E se vier um tempo de fome, um tempo de guerra, no Brasil é mais difícil, mas tudo pode acontecer. Você estará preparado. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Olha só, nesse texto apenas declara que as filhas de Filipe, elas profetizavam. Mas chegou o profeta Ágabo, o mesmo profeta que nós citamos anteriormente. E agora ele pega o cinto de Paulo, ele se liga com esse cinto e diz: olha, o Senhor vai entregar o dono desse cinto aqui para os gentios, ou seja, o Império Romano. Algumas coisas aqui interessantes, sempre no Novo Testamento o profeta ele não dizia assim diz o Senhor, mas ele dizia isto diz o Espírito Santo, como Ágabo fez aqui. Mas ele estava revelando nesse momento que se Paulo fosse a Jerusalém, ele seria preso pelo Império Romano. Todos que estavam à volta de Paulo quiseram convencê-lo a não ir para Jerusalém. Mas o apóstolo Paulo, ele era um homem firme, fiel e não tinha medo de nada. Ele disse àquelas pessoas: eu não só estou disposto a ser preso, mas também a morrer pelo nome de Jesus.
O que nós aprendemos aqui? As profecias servem sim para nos alertar, para fugirmos de alguns perigos. Mas Paulo, ele declarou que seja feita a vontade de Deus. Ele tinha também uma revelação no seu espírito de que Deus queria que ele fosse entregue sim aos gentios. E você já sabe o que aconteceu. O evangelho se expandiu até Roma, chegou até Roma e de lá foi espalhado para várias nações. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falam da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. Está aqui uma das características muito importantes de um verdadeiro profeta. Ele é movido pelo Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele jejua. Eu ainda vou falar do jejum gospel que estão fazendo hoje, tira um alimento só, faz jejum de internet, jejum de não falar palavrão. Esse é o jejum gospel. Mas o jejum bíblico é aquele total. Até mesmo Daniel, ele fez o jejum total e eu vou explicar isso em um outro vídeo. Analisa as suas profecias. Ele pode até mesmo por um momento ter dúvidas se aquela revelação que ele recebeu é realmente de Deus, porque ele vai analisar todo o contexto, a forma que ele revelou e principalmente se bate com a Bíblia. Aprendemos ainda que o profeta, ele está debaixo de uma autoridade espiritual. Eles estavam debaixo de pessoas que oraram por eles, que impuseram as mãos sobre eles. Eles foram fiéis e levantaram muitos discípulos, onde também eles fizeram a mesma coisa, abençoaram. Paulo teve vários discípulos, Timóteo, Tito, Áquila, Priscila e tantos outros. E isso aconteceu porque ele também um dia foi discípulo. E o falso profeta? Ele fala o que não está de acordo com a vontade de Deus para que ele próprio se beneficie. A glória fica com ele, quando a glória deveria ser de Deus. O falso profeta, ele causa divisão na igreja, divisão entre o povo de Deus, como aconteceu nos dias de Tito. E eu espero que esse vídeo possa te ajudar, te auxiliar a observar estas coisas. Pessoal, eu sei que num vídeo rápido não dá para falar tudo. Ficou dúvidas? Ficou perguntas? Deixa aí no comentário, eu vou procurar responder, interagir com você. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.